Uma jovem de 19 anos foi vendida como escrava pelos próprios irmãos e sussurrou chorando: "Por que Deus permite que eu sofra assim?" Ela jamais imaginaria que estava sendo levada para conquistar o coração do homem mais poderoso da terra. O que aconteceu depois vai destroçar seu coração e mostrar como Deus transforma traições em coroações. Esta não é ficção, é um testemunho épico de como uma escrava se tornou rainha de um império. Nas terras áridas da Judéia, na pequena cidade pesqueira de Betsaida, vivia Miriam, uma jovem de 19 anos com olhos doces como mel e um coração puro como as águas do mar da Galileia. Ela era a quinta filha de 6 irmãos, 4 homens mais velhos e uma irmãzinha caçula, Ágata, de apenas 12 anos. A vida de Miriam havia sido marcada pela responsabilidade desde cedo. Quando sua mãe morreu no parto de Ágata, coube a ela, então com apenas 7 anos, ajudar a criar a irmã menor. Seu pai, Simão, era um pescador bondoso e temente a Deus, que ensinara aos filhos os valores da fé e da honestidade. Miriam, minha filha, dizia ele sempre, Deus tem planos especiais para você. Sua pureza e bondade são dádivas raras neste mundo. Quando Simão faleceu, muito idoso, deixou para trás uma pequena herança e o barco pesqueiro que sustentara a família por gerações. Mas os 4 irmãos de Miriam, Judas, Levi, Éscher e Naftali, eram homens viciados em bebida, jogos e prostitutas, que sempre desprezaram o trabalho honesto do pai. Finalmente somos livres, disse Judas, o mais velho, no dia do funeral. Agora podemos viver como homens de verdade. Em poucos meses, os irmãos dilapidaram toda a herança paterna em apostas e bebedeiras. Quando as dívidas se acumularam, foram obrigados a vender o barco da família para pagar credores violentos. E agora? Perguntou Miriam, desesperada, segurando Ágata nos braços. Como vamos sobreviver? Não se preocupe, irmãzinha, disse Levi com um sorriso cruel. Encontramos uma solução. Miriam não entendeu o tom sinistro na voz do irmão até que foi tarde demais. Numa madrugada fria, ela foi acordada bruscamente por mãos que tapavam sua boca e cordas que amarravam seus punhos. Lutou desesperadamente, mas eram 4 homens contra uma jovem indefesa. Perdoa-nos, Miriam, sussurrou Éscher, mas não temos escolha. Suas dívidas são grandes demais. Ágata, gritou Miriam através da mordaça, vendo a irmãzinha ainda dormindo no canto do quarto. O que vão fazer com Ágata? Ela vai se virar, disse Judas friamente. Como todo mundo se vira. Miriam foi jogada numa carroça coberta e levada através do deserto. Durante semanas, viajou sem entender para onde ia ou qual seria seu destino. Recebia apenas água e pão seco, e suas súplicas aos irmãos eram ignoradas. Para onde estão me levando? Perguntava ela, mas eles não respondiam. A verdade terrível se revelou quando a carroça parou numa cidade barulhenta onde se falava uma língua estranha. Miriam foi retirada do veículo e levada para um mercado onde homens e mulheres estavam acorrentados e sendo examinados como animais. Não! Não pode ser, gritou ela, finalmente compreendendo. Vocês me venderam como escrava. Era você ou a prisão para todos nós, disse Naftali sem demonstrar remorso. Pelo menos assim você vai ter comida e abrigo. Diversos compradores examinaram Miriam, verificaram seus dentes, suas mãos, sua capacidade de trabalho. Finalmente, um homem negro e imponente, vestido com túnicas douradas e joias egípcias, entregou um saco de moedas de ouro aos irmãos. Ela vai para o palácio do faraó, disse o comprador em grego. É pura, jovem e forte. Será útil. Miriam tentou resistir uma última vez, mas foi amarrada e colocada numa carruagem luxuosa que seguiu pelo deserto em direção ao Egito. Após dias de viagem,
Ela chegou ao destino mais impressionante que já havia visto, o Palácio Real do faraó Ramsés II. As pirâmides se erguiam majestosas ao fundo, enormes estátuas de pedra guardavam a entrada, e um espelho d'água cristalino refletia a grandiosidade da construção. Nunca vi nada assim, murmurou Miriam, momentaneamente esquecendo sua situação. Ela foi levada para os alojamentos dos servos, onde encontrou outras mulheres em situação similar. Uma delas, notando seu desespero, se aproximou. Você é do reino dos judeus, não é? Perguntou em hebraico. Eu sou Ana. Sou serva do palácio há 2 anos. Meu pai me vendeu ao faraó quando nossa família estava passando fome. Meus próprios irmãos me venderam, confessou Miriam, desabando em lágrimas. E minha irmãzinha, ela ficou sozinha. Só tem 12 anos. Aqui você estará segura, consolou Ana. O faraó Ramsés é justo com seus servos. Não é como outros senhores. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto com vista para as estrelas, Miriam se ajoelhou e orou com toda a força de sua alma. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, chorou ela, protege minha pequena Ágata. Dá-me forças para suportar esta provação e, se for da tua vontade, encontra um caminho para eu salvá-la. Confio em teus planos, mesmo quando não os compreendo. Nos dias seguintes, Miriam foi designada para trabalhar nas cozinhas do palácio. Suas habilidades culinárias, aprendidas cuidando da família, logo se destacaram. Ela sabia temperar carnes, preparar pães aromáticos e criar pratos que despertavam os sentidos. Esta jovem tem mãos abençoadas, comentou Katy, o chefe da cozinha. Tudo que ela toca fica delicioso. Algumas semanas depois, foi anunciado um grande banquete. O faraó Ramsés II receberia o rei Ezequias de Judá para negociar tratados de paz e comércio. Que tal prepararmos pratos tanto egípcios quanto judaicos, sugeriu Miriam timidamente. Para honrar ambos os reis? Ideia brilhante, exclamou Katy. Vamos mostrar a hospitalidade egípcia. Mas nem todos aprovaram a sugestão. Amenhotep, o mordomo principal do palácio, era um homem invejoso e cruel que desprezava os estrangeiros. Quem teve essa ideia ridícula? Perguntou ele durante os preparativos, sua voz carregada de desdém. Fui eu, senhor, disse Miriam corajosamente, embora tremesse de medo. Tapa! O som da bofetada ecoou pela cozinha, deixando a marca dos dedos no rosto delicado de Miriam. Escrava judaica impertinente, gritou Amenhotep. Como ousa sugerir mudanças nos costumes reais? Mas era tarde demais para alterar o menu, e os preparativos continuaram. Na noite do banquete, os aromas exóticos que saíam da cozinha enchiam o grande salão. Pratos de cordeiro temperado com ervas da Judéia se misturavam com iguarias egípcias tradicionais. A fusão de sabores era extraordinária. O faraó Ramsés II, um homem imponente de 30 anos com músculos definidos e olhos penetrantes, provou cada prato com interesse crescente. Excepcional, declarou ele. Nunca provei algo assim. É como se as duas culturas dançassem em minha boca. O rei Ezequias concordou entusiasmado, é uma homenagem perfeita à nossa aliança. Quem teve essa ideia genial? Amenhotep, forçado pela situação, chamou Miriam relutantemente. Esta, a escrava judaica, foi responsável pelos pratos, murmurou ele com ódio. Miriam se apresentou ajoelhando-se diante dos 2 reis, seus olhos fixos no chão por respeito e medo. Levante a cabeça, criança, disse o faraó gentilmente. Quero ver o rosto de quem criou essa obra de arte. Quando Miriam ergueu os olhos,
Ramsés ficou momentaneamente paralisado. Havia algo na pureza daquele olhar, na doçura daquele rosto, que tocou algo profundo em sua alma endurecida pelo poder. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, sua voz mais suave. "Miriam, Majestade", respondeu ela timidamente. "Miriam", repetiu ele, como se provasse o nome. Um nome bonito para uma jovem talentosa. Após o banquete, quando Ramsés estava em seus aposentos privados retirando as vestes reais, chamou seu servo de confiança, Tá. Aquela jovem judaica, conte-me sobre ela. "Miriam, Majestade? É uma escrava trazida recentemente da Judéia. Segundo os registros, foi vendida pelos próprios irmãos para pagar dívidas de jogo." "Vendida pelos irmãos", murmurou Ramsés, sentindo uma estranha conexão com aquela história. Ele próprio havia sobrevivido a tentativas de assassinato por parte de irmãos que cobiçavam seu trono. "Promova-a. Quero que ela tenha funções mais importantes na cozinha." Nos dias seguintes, Miriam notou que sua posição havia melhorado significativamente. Recebia tarefas mais respeitosas e até mesmo um quarto melhor. O faraó ordenou pessoalmente sua promoção, contou Ana admirada. "Isso é muito raro." Uma tarde, enquanto Miriam contemplava o grande espelho d'água do palácio em seu momento de descanso, pensando em Ágata e orando por sua segurança, uma sombra se projetou ao seu lado. "A água reflete nossos pensamentos, não acha?" disse uma voz profunda e familiar. Miriam se virou e encontrou o próprio faraó Ramsés, vestido simplesmente, sem a majestade real habitual. "Majestade", exclamou ela, se ajoelhando imediatamente. "Por favor, levante-se", disse ele gentilmente. "Estou apenas caminhando pelos jardins." "Como está se adaptando ao palácio?" "Estou bem tratada, Majestade." "Sou grata por sua bondade." Há tristeza em seus olhos, observou Ramsés. "O que a aflige?" Miriam hesitou, depois decidiu ser honesta. "Preocupo-me com minha irmã mais nova, Majestade. Ela ficou sozinha quando vim para cá. Não sei se está segura." "Que idade ela tem?" 12 anos, Majestade. "É tudo que me resta de família." Ramsés sentiu algo se contrair em seu peito. A dor genuína na voz de Miriam ecoava suas próprias feridas familiares. "Faraó", interrompeu bruscamente um oficial. "Questões urgentes do reino requerem sua atenção." "Com licença", disse Ramsés educadamente para Miriam. "Que os deuses a protejam." Miriam se curvou respeitosamente, mas quando seus olhos se encontraram brevemente, ambos sentiram uma conexão inexplicável. Naquela noite, Ana notou que Miriam estava mais pensativa que o usual. "Você parece diferente", observou a amiga. "Aconteceu algo?" "Ana, me conte sobre o faraó", pediu Miriam. "Como ele é realmente?" Ana se sentou ao lado dela. Ramsés II assumiu o trono há 5 anos, quando tinha apenas 25 anos. Seus irmãos mais novos tentaram assassiná-lo numa conspiração pelo poder. Desde então, ele não confia em ninguém da família real. Ele nunca se casou. Nunca. Dizem que tem medo de gerar herdeiros que possam um dia se voltar contra ele, como aconteceu com ele e seus irmãos. Miriam sentiu uma estranha compaixão pelo jovem faraó. Ambos haviam sido traídos por aqueles que deveriam protegê-los. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Onde quer que Miriam estivesse trabalhando, Ramsés aparecia casualmente para conversar. Inicialmente, eram apenas cumprimentos educados, mas gradualmente suas conversas se aprofundaram. "Fale-me sobre seu Deus", pediu ele um dia,
enquanto caminhavam pelos jardins do palácio. O Senhor é o único Deus verdadeiro, explicou Miriam com reverência. Ele criou todas as coisas e ama a todos os seus filhos, desde o mais poderoso rei até o mais humilde servo. Um só Deus para todas as pessoas, questionou Ramsés, intrigado. No Egito temos deuses para cada aspecto da vida. Nosso Deus é suficiente para tudo, sorriu Miriam. Ele nos ama, nos protege e tem planos de bem para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ramsés ficou fascinado com a fé simples e inabalável de Miriam. Ela falava de assuntos profundos, família, lealdade, perdão, propósito, com uma sabedoria que contrastava com sua juventude. Você já sentiu raiva dos irmãos que a venderam? Perguntou ele um dia. Senti, admitiu Miriam. Mas guardar raiva é como carregar brasas nas mãos, só queima quem as segura. Escolhi perdoar para libertar meu próprio coração. Como pode perdoar uma traição tão cruel? Porque o perdão não é um sentimento, majestade. É uma escolha. E nossa fé nos ensina que Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas para algo maior. Essas conversas tocavam profundamente Ramsés, que havia passado anos construindo muros ao redor do coração. A proximidade entre eles não passou despercebida no palácio. Amenhotep, o mordomo invejoso, e Caemuazet, um oficial ambicioso, começaram a tramar contra Miriam. Ela é apenas uma escrava judaica, sussurrava Amenhotep venenosamente. Está enfeitiçando nosso faraó com suas artimanhas estrangeiras. Isso é perigoso para o reino, concordou Caemuazet. Uma influência externa no trono pode destruir tradições milenares. A situação chegou ao ápice quando Ramsés, enfrentando uma decisão difícil sobre políticas que afetariam os camponeses judaicos no Egito, pediu a opinião de Miriam numa reunião oficial. Majestade, disse Miriam com coragem, se reduzirmos os impostos sobre o trigo, as famílias pobres poderão alimentar seus filhos. O reino é forte o suficiente para absorver essa perda temporária em nome da compaixão. Uma escrava não deveria opinar sobre assuntos de Estado, explodiu Caemuazet, furioso. Toda sabedoria deve ser considerada, independente de sua origem, respondeu Ramsés firmemente, mas Miriam viu o ódio nos olhos do oficial. Naquela madrugada, Miriam foi novamente arrancada do sono por mãos brutais. Caemuazet e seus soldados a sequestraram do palácio. Onde vocês estão me levando? Gritou ela, lutando inutilmente. Para o lugar onde você sempre pertenceu, sua prostituta judaica, cuspiu Caemuazet, ordenando que seus homens açoitassem brutalmente. As chicotadas rasgaram suas costas delicadas, e ela desmaiou de dor. Quando recuperou a consciência, estava num bordel nas partes mais sórdidas de Mênfis. As outras mulheres do lugar cuidaram de seus ferimentos com compaixão. Quem fez isso com você, criança? Perguntou Nefré, uma das mais velhas. Oficiais do palácio, murmurou Miriam entre lágrimas. Por que Deus permite que isso aconteça? Às vezes não entendemos os caminhos do divino, consolou Nefré. Mas algo me diz que sua história não termina aqui. Miriam desenvolveu febre alta devido aos ferimentos infectados. Durante dias, delirou entre a vida e a morte, murmurando orações e o nome de sua irmã Ágata. Foi em meio a esses delírios que uma comoção tomou o bordel. Soldados da guarda real irromperam pelo local, seguidos por uma figura imponente que Miriam reconheceu mesmo em seu estado semiconsciente. Ramsés, sussurrou ela fracamente. Minha querida Miriam, disse ele, tomando-a delicadamente em seus braços. Perdoa-me por ter demorado tanto para encontrá-la. Durante 3 dias, Ramsés havia revirado Mênfis procurando por Miriam. Quando finalmente forçou Amenhotep a confessar onde ela estava,
sua fúria foi terrível. Caemuazet e Amenhote pagarão com a vida por isso, prometeu ele, carregando-a de volta ao palácio. Miriam foi colocada nos aposentos reais, sob cuidados do médico pessoal do faraó. Durante sua recuperação, em momentos de semiconsciência, ela percebia uma presença constante ao seu lado. Será que estou sonhando? Murmurava ela, sentindo uma mão forte segurando a sua. Não é sonho, respondia uma voz familiar. Estou aqui, e não vou deixar nada mais machucá-la. Mais tarde, Ana contou que o faraó havia passado noites inteiras ajoelhado ao lado da cama, orando a todos os deuses egípcios e até mesmo ao Deus de Israel para que Miriam se recuperasse. Quando finalmente se restabeleceu o suficiente para caminhar, Miriam estava no terraço do palácio respirando o ar fresco quando Ramsés se aproximou. Como se sente? Perguntou ele, seus olhos revelando o alívio profundo que sentia. Melhor, graças aos seus cuidados, Majestade. Ana, pode nos deixar a sós por um momento? Pediu Ramsés. Quando ficaram sozinhos, ele ofereceu seu braço para apoiá-la, e caminharam lentamente pelo terraço. Miriam, começou ele, sua voz carregada de emoção, você não sabe o tormento que vivi imaginando o que poderiam ter feito com você. Quando descobri que havia desaparecido, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Miriam olhou surpresa, vendo vulnerabilidade nos olhos normalmente seguros do faraó. Quando soube que você havia sido levada para aquele lugar terrível, minha doce e pura Miriam, quase enlouqueci de raiva e desespero. E quando a encontrei ferida, quase morta, e sua voz se quebrou. Pensei que perderia a única pessoa em quem aprendi a confiar verdadeiramente. Majestade, começou Miriam, confusa. Não, interrompeu ele suavemente. Deixe-me terminar. Você me mostrou o que significa ter alguém que fala a verdade sem buscar vantagem pessoal. Ensinou-me sobre compaixão, perdão, fé. Trouxe luz para um coração que eu pensava estar morto. Ramsés parou de caminhar e se virou para encará-la completamente. Miriam, eu a amo. Amo sua pureza, sua sabedoria, sua coragem. Sei que sou seu senhor e você minha escrava, mas meu coração não reconhece essas diferenças. Quero que seja minha esposa, minha rainha, a mãe dos meus filhos. Miriam ficou em choque total. Majestade, isso é impossível. Sou apenas uma escrava judaica. Os sacerdotes nunca aceitarão, o povo se revoltará. Não me importa com os sacerdotes nem com as tradições, declarou Ramsés apaixonadamente. O coração não escolhe por posição social ou nacionalidade. Escolhe por amor verdadeiro. Mas nossos deuses são diferentes, nossos costumes. Então me ensine sobre seu Deus, disse ele, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Se ele a fez tão especial, quero conhecê-lo. Lágrimas de emoção escorreram pelos olhos de Miriam quando Ramsés a beijou suavemente na testa, depois a abraçou com ternura infinita. Você realmente me ama, sussurrou ela. Com cada fibra do meu ser, respondeu ele, tocando os lábios dela num beijo doce e casto, cheio de promessas. Até amanhã, minha amada, disse ele ao se despedirem. A notícia do noivado entre o faraó do Egito e uma escrava judaica se espalhou como fogo pelos dois reinos. Em Betsaida, os 4 irmãos de Miriam, Judas, Levi, Esher e Naftali, souberam da notícia através de comerciantes. Nossa irmã vai ser rainha do Egito, exclamou Levi, seus olhos brilhando de ganância. E nós somos família dela, acrescentou Judas. Merecemos nossa parte dessa fortuna. Empobrecidos e desesperados, os 4 partiram para o Egito, tramando uma forma de se beneficiar da nova posição da irmã. Quando solicitaram audiência com o faraó,
Foram recebidos no grande salão do trono. Ramsés os reconheceu imediatamente pela descrição de Miriam. Majestade, disse Judas com falsa humildade, somos os irmãos legítimos de Miriam. Viemos reivindicar nossos direitos sobre ela e negociar o dote apropriado. Direitos? Repetiu Ramsés, sua voz perigosamente baixa. Vocês venderam a própria irmã como escrava. Foram circunstâncias difíceis, Majestade, tentou explicar Escher. Mas agora queremos retificar. Silêncio, rugiu Ramsés, sua autoridade real explodindo como trovão. Tragam Miriam aqui. Quero que ela veja o destino que espera aqueles que traem família. Quando Miriam chegou e viu os irmãos, sentiu uma mistura de dor e raiva. Por ordem real, declarou Ramsés, condeno vocês 4 à prisão perpétua por traição familiar e tráfico de escravos. Não, gritou Miriam de repente. Esperem. Ela se aproximou dos irmãos antes que fossem levados. Onde está Ágata? Perguntou desesperadamente. O que fizeram com minha irmã? Os 4 irmãos se entreolharam com sorrisos cruéis. Nunca responderemos a isso, disse Judas maldosamente, enquanto não formos libertados. Jamais, declarou Ramsés. Levem-nos. Miriam segurou o braço do faraó. Ramsés, preciso encontrar Ágata. Não posso me casar enquanto não souber que ela está segura. Deus não abençoaria nossa união se eu abandonasse minha responsabilidade para com ela. Ramsés viu a determinação nos olhos de Miriam e soube que não haveria felicidade para nenhum dos dois até que ela tivesse paz sobre o destino da irmã. Então vamos encontrá-la, decidiu ele. Organizaremos uma expedição à Judeia. A expedição do faraó Ramsés II à Judeia foi organizada como uma caravana real impressionante. Centenas de soldados, servos, camelôs carregados de presentes e uma escolta digna do homem mais poderoso do mundo conhecido seguiram pela rota comercial que ligava o Egito à Terra Prometida. Nunca imaginei que voltaria a esta terra como noiva de um faraó, disse Miriam para Ana, que havia sido escolhida para acompanhá-las na jornada. Deus escreve histórias que nossa mente jamais poderia imaginar, respondeu Ana sorrindo. Durante a viagem, Ramsés observava fascinado como Miriam se transformava à medida que se aproximavam de sua terra natal. Seus olhos brilhavam ao reconhecer paisagens familiares, e ela apontava marcos geográficos que fizeram parte de sua infância. Ali é onde meu pai costumava me levar para pescar, disse ela, apontando para um braço do Rio Jordão. E aquelas colinas, brincávamos lá quando éramos crianças. A primeira parada importante foi Jerusalém, a cidade santa dos judeus. O rei Ezequias os recebeu com pompa extraordinária, pois a aliança matrimonial entre Miriam e Ramsés representava uma união política sem precedentes entre Egito e Judá. Majestade Ramsés, disse o rei Ezequias durante o banquete de boas-vindas, este casamento selará uma era de paz e prosperidade entre nossos povos. É a vontade do Altíssimo. Fico honrado com suas palavras, respondeu Ramsés. Miriam me ensinou muito sobre a sabedoria de seu povo. No dia seguinte, Miriam levou Ramsés para conhecer o Templo de Jerusalém. Quando entraram no pátio sagrado, ela se ajoelhou em reverência profunda. Este é o lugar mais sagrado do nosso povo, explicou ela. Aqui o Senhor habita entre nós. Ramsés observou impressionado a devoção intensa de Miriam. A forma como ela orava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tocou algo profundo em sua alma. Ensine-me a orar ao seu Deus, pediu ele suavemente. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, orou Miriam, obrigada por trazeres Ramsés até aqui. Mostra-lhe tua verdade e teu amor. E por favor, guia-nos até minha irmã Ágata. Quando saíram do templo,
Ramsés estava visivelmente comovido. Há uma paz naquele lugar que jamais senti, confessou ele. É como se uma presença real habitasse ali. De Jerusalém, a comitiva partiu para Betsaida. Quando chegaram à pequena cidade pesqueira às margens do mar da Galileia, Miriam sentiu o coração apertar ao ver a decadência do lugar. É aqui que você cresceu? Perguntou Ramsés, surpreso com a simplicidade e pobreza da região. É, respondeu Miriam, apontando para uma casa humilde à beira-mar. Aquela era a nossa casa. Quando bateram à porta, foram atendidas por duas mulheres magras e maltratadas, as esposas de Levi e Escher. Miriam, perguntou uma delas, espantada. É realmente você? Sou eu, Débora. Onde está Ágata? As duas cunhadas baixaram os olhos envergonhadas. Depois que os homens partiram para o Egito, e não tínhamos como sustentá-la. Ela foi vendida também. Vendida, gritou Miriam, sentindo as pernas bambearem. Para quem? Para um marceneiro rico de Jerusalém. Um homem velho que queria uma esposa jovem. Foi há 3 meses. Ramsés segurou Miriam quando ela quase desmaiou de horror. Sua irmãzinha, apenas uma criança, havia sido forçada a se casar com um homem velho. Vamos voltar a Jerusalém imediatamente, ordenou ele aos soldados. A viagem de retorno foi feita em tempo recorde. Em Jerusalém, Miriam percorreu os mercados perguntando sobre o marceneiro que havia comprado uma jovem de Betsaida. Ah, você fala do velho Baruque, disse um comerciante. Mas ele morreu há 2 meses. Foi logo depois do casamento, bebeu demais na festa de núpcias e teve um infarte. E a jovem esposa? Perguntou Miriam com o coração disparado. Ficou sob cuidado das filhas de outros casamentos dele. Moram no bairro dos Artesãos. Quando chegaram à casa do marceneiro, foram recebidas por 2 mulheres de meia-idade que cuidavam da carpintaria. Vocês cuidaram de uma jovem chamada Ágata? Perguntou Miriam ansiosamente. Sim, a pobre menina. Foi um alívio quando o velho morreu antes de consumar o casamento. Ela estava apavorada. Onde ela está agora? No quintal, ajudando com as madeiras. Ágata! Venha aqui, tem visita para você. Quando uma jovem de cabelos castanhos apareceu na porta, suja de serragem mas com olhos vivos e saudáveis, Miriam soltou um grito de alegria. Ágata! Miriam, gritou a menina, correndo para os braços da irmã. As duas se abraçaram chorando, um reencontro que emocionou até os soldados mais duros da escolta real. Pensei que nunca mais te veria, soluçou Ágata. Os irmãos disseram que você tinha ido embora para sempre. Nunca te abandonaria, prometeu Miriam. E agora vamos ficar juntas para sempre. Ramsés, observando a cena com emoção, entregou uma bolsa de ouro generosa às filhas do marceneiro pelos cuidados com Ágata. A partir de hoje, declarou ele, Ágata será uma princesa do Egito. Na véspera da partida final para o Egito, Ramsés e Miriam caminhavam pelos jardins do Getsemane, contemplando Jerusalém sob a luz dourada do pôr do sol. Miriam, disse Ramsés de repente, preciso te contar algo importante. O que é? Decidi me converter ao seu Deus. Como assim? Exclamou Miriam, parando de caminhar completamente surpresa. Seu Deus te trouxe até mim quando eu mais precisava, explicou ele, segurando suas mãos. Foi ele quem me deu coragem para te amar, foi sua fé que me salvou da amargura. Como poderia não adorar o Deus que criou a mulher que amo? Lágrimas de emoção escorreram pelos olhos de Miriam. Ramsés, você tem certeza? Isso significa abandonar todos os deuses do Egito,
mudar completamente sua vida. Minha vida já mudou completamente quando te conheci, disse ele, acariciando o rosto dela. Quero servir ao Deus verdadeiro ao lado da mulher verdadeira. Miriam o abraçou apaixonadamente e o beijou com toda a intensidade de seu amor. Se eu soubesse que receberia esse beijo tão lindo, brincou Ramsés, teria me convertido muito antes. Os dois riram e seguiram caminhando abraçados, planejando o futuro que construiriam juntos. No dia seguinte, numa cerimônia histórica, Ramsés II se converteu publicamente ao judaísmo no Templo de Jerusalém, diante do rei Ezequias e dos sacerdotes. Foi um evento que ecoou por todo o mundo antigo, o faraó do Egito abandonando os deuses milenares para seguir o Deus de Israel. Hoje, declarou Ramsés solenemente, reconheço que há apenas um Deus verdadeiro, o Senhor de Israel. A ele dedicarei minha vida e meu reino. Logo após a conversão, realizaram o casamento. Miriam, vestida com as mais finas sedas e joias, caminhava pelo templo como uma rainha verdadeira. Ágata, radiante em seu vestido de princesa, carregava as flores da cerimônia. Quem diria, sussurrou Ana emocionada, que a escrava se tornaria a rainha. Deus exalta os humildes, respondeu o rei Ezequias, observando a cerimônia com lágrimas nos olhos. Quando o sacerdote pronunciou as palavras finais unindo Miriam e Ramsés em matrimônio, toda Jerusalém celebrou. Era mais que um casamento, era a união simbólica entre dois grandes povos. 5 anos depois, o Palácio Real do Egito havia sido transformado. Onde antes havia estátuas de deuses egípcios, agora havia símbolos da fé judaica. Uma ala inteira foi convertida numa sinagoga onde Ramsés e Miriam se reuniam regularmente para orar e estudar as Escrituras. Papai, conte de novo como você e mamãe se conheceram, pediu Davi, o primogênito de 4 anos, sentado no colo do pai. Era uma vez um faraó muito solitário, começou Ramsés, sorrindo para Miriam que bordava numa poltrona próxima, sua barriga de 6 meses evidenciando a chegada do segundo filho. E uma jovem escrava muito corajosa que conquistou o coração dele com sua pureza e fé, continuou Miriam. E eles viveram felizes para sempre? Perguntou Davi. Estão vivendo felizes para sempre, corrigiu Ágata, agora uma jovem de 17 anos, brincando com o sobrinho. E logo você vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha, acrescentou Miriam, acariciando a barriga. De que religião vai ser este bebê? Brincou Ramsés. Egípcia ou judaica? Ora, judaica, claro, riu Miriam. Você se esqueceu de que se converteu? Como poderia esquecer, disse ele, beijando a testa da esposa. Foi a melhor decisão da minha vida. Naquela tarde, enquanto observavam o pôr do sol dos jardins do palácio, Ramsés refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Miriam, disse ele, às vezes ainda não acredito que tudo começou numa cozinha de palácio. Deus usa os lugares mais simples para operar os maiores milagres, respondeu ela, aninhando-se em seus braços. E as pessoas mais improváveis, acrescentou ele. Quem diria que uma escrava judaica ensinaria um faraó egípcio sobre o amor verdadeiro? E que um faraó egípcio salvaria uma escrava de se perder para sempre, completou Miriam. Ágata se aproximou deles, carregando Davi que havia adormecido. Vocês sabem qual é a parte mais linda desta história, disse ela sorrindo. Qual? Perguntaram os dois. Que Deus transformou a traição dos nossos irmãos na maior bênção das nossas vidas. Se eles não tivessem vendido Miriam, vocês nunca teriam se conhecido. E 2 reinos nunca teriam se unido em paz, acrescentou Ramsés. E eu nunca teria uma família de verdade, concluiu Ágata.
Enquanto a família se preparava para entrar no palácio, Miriam olhou uma última vez para o céu estrelado que uma vez havia testemunhado suas lágrimas de desespero. Obrigada, Senhor, sussurrou ela, por transformar minha escravidão em realeza, minha dor em alegria, e por provar que teus caminhos são sempre perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. E assim, a escrava que conquistou o coração de um faraó se tornou uma lenda que atravessou gerações, provando que quando Deus escreve uma história de amor, nem mesmo impérios podem impedir que ela se realize. Calma que a história ainda não acabou. 20 anos depois do casamento. O grande salão do Palácio Real do Egito estava repleto de dignitários de todas as nações conhecidas. Era o 20º aniversário do casamento entre Ramsés II e a rainha Miriam, e toda a região celebrava 2 décadas de paz e prosperidade sem precedentes. Majestades, anunciou o arauto, apresento os príncipes Davi, de 24 anos, Sara, de 22 anos, José, de 19 anos, e a princesa Ruth, de 16 anos. Os 4 filhos do casal real entraram majestosamente no salão. Davi, o herdeiro do trono, havia se tornado um jovem sábio que falava fluentemente tanto egípcio quanto hebraico. Sara havia se casado com um príncipe da Núbia, fortalecendo ainda mais as alianças regionais. José se dedicava aos estudos das escrituras e aos negócios do reino, enquanto Ruth, a caçula, era conhecida por sua beleza e inteligência aguçada. Tia Ágata, gritaram as crianças menores correndo pelo salão, filhos e netos dos príncipes. Ágata, agora com 37 anos e mãe de 5 filhos próprios, havia se casado com um nobre egípcio convertido ao judaísmo. Ela se tornará uma das mulheres mais respeitadas do reino, coordenando obras de caridade e educação. Ainda se lembram da história de como vovô e vovó se conheceram? Perguntou ela para os netinhos de Miriam. Conta de novo, tia, pediam eles em coro. Miriam, agora com 44 anos, mantinha a mesma beleza serena da juventude, seus cabelos grisalhos emoldurados por uma coroa simples de ouro. Ramsés, aos 55 anos, ainda irradiava a autoridade real, mas seus olhos brilhavam com a paz de quem encontrou o amor verdadeiro. Minha rainha, disse ele, oferecendo-lhe o braço, está pronta para o discurso? Sempre, meu rei, sorriu ela, ajeitando o manto real bordado com símbolos tanto egípcios quanto hebraicos. Durante a cerimônia, enviados de todo o mundo conhecido prestaram homenagens ao casal que havia mudado a história do Oriente Médio. Majestades, declarou o embaixador da Babilônia, vossas reformas religiosas e sociais inspiraram mudanças em muitas nações. O tratamento igualitário entre egípcios e estrangeiros se tornou modelo para outros reinos. A abolição da escravidão no Egito, acrescentou o representante da Pérsia, foi um marco na história da humanidade. E a construção de sinagogas em todas as cidades egípcias, disse o sumo sacerdote de Jerusalém, trouxe uma era de tolerância religiosa nunca vista. Quando chegou a hora dos discursos, Ramsés se levantou, sua voz ecoando pelo salão. Há 20 anos, começou ele, eu era um faraó poderoso, mas com o coração vazio. Governava o maior império do mundo, mas não conhecia o amor verdadeiro. Foi preciso uma jovem escrava, vendida pelos próprios irmãos, para me ensinar que a verdadeira riqueza não está no ouro dos tesouros, mas na pureza dos relacionamentos. Ele estendeu a mão para Miriam, que se levantou ao seu lado. Miriam me ensinou que Deus pode transformar a maior injustiça na maior bênção, continuou Ramsés. Que o perdão liberta mais que a vingança, que a fé move mais montanhas que os exércitos. E Ramsés me mostrou, acrescentou Miriam com voz emocionada, que Deus coloca pessoas especiais em nosso caminho nos momentos mais escuros. Que o amor verdadeiro não vê posição social, nacionalidade ou diferenças religiosas, vê apenas o coração. Juntos, disseram os dois em uníssono,
aprendemos que quando Deus escreve uma história de amor, ele usa até mesmo a escravidão para criar realeza. O salão explodiu em aplausos emocionados. Após a cerimônia oficial, a família se reuniu nos jardins privados do palácio. As crianças brincavam ao redor do mesmo espelho d'água onde Miriam havia chorado suas primeiras lágrimas no Egito. Mãe, disse Sara, conte-nos como foi quando chegou aqui pela primeira vez. Era uma menina assustada, relembrou Miriam, que olhava para estas águas pedindo a Deus que protegesse minha irmãzinha. Nunca imaginei que ele estava preparando algo tão grandioso. E papai? Como sabia que era amor verdadeiro? Perguntou José. Porque ela me fazia querer ser um homem melhor, respondeu Ramsés, beijando a mão da esposa. Quando alguém inspira você a buscar a sua melhor versão, é sinal de que Deus colocou essa pessoa em sua vida por um propósito eterno. E os tios que venderam a mamãe? Perguntou Ruth. O que aconteceu com eles? Ainda estão presos, disse Miriam suavemente. Mas oro por eles todos os dias. O perdão não significa ausência de consequências, mas ausência de amargura no coração. Ágata se aproximou do grupo, carregando sua filha mais nova. Vocês sabem qual é a parte mais incrível desta história? Disse ela sorrindo. Qual, titia? Perguntaram as crianças. Que cada criança nascida nesta família é fruto de um milagre. Se aqueles homens não tivessem vendido Miriam, nenhum de vocês existiria. Deus transformou o mal em bem de uma forma tão perfeita que é impossível não acreditar em seus planos. 30 anos depois. O templo híbrido de Mênfis, uma construção única que mesclava a arquitetura egípcia e judaica, estava lotado para a cerimônia de coroação do príncipe Davi como novo faraó. Ramsés II, agora com 65 anos, havia decidido passar o trono para o filho. Povo do Egito, declarou Ramsés solenemente, apresento-lhes aquele que será vosso novo faraó, e Davi, filho de Ramsés e Miriam, educado nos valores da justiça egípcia e da compaixão judaica. Davi, ajoelhando-se diante dos pais, recebeu a coroa dupla, uma parte dourada representando o Egito, outra prateada representando Israel. Prometo governar com sabedoria, jurou ele, lembrando sempre que o maior líder é aquele que serve, como meus pais me ensinaram. Miriam, observando a cerimônia, não pôde conter as lágrimas. De escrava vendida pelos irmãos à mãe de um faraó, a jornada parecia impossível, mas estava ali materializada. Você está orgulhosa? Sussurrou Ramsés no ouvido dela. Estou grata, respondeu ela. Orgulho é humano, gratidão é divina. 50 anos depois do primeiro encontro. O jardim do palácio estava tranquilo numa tarde dourada. Miriam, agora com 69 anos, estava sentada ao lado do espelho d'água, observando seus bisnetos brincarem. Ramsés, aos 80 anos, se aproximou lentamente, apoiado numa bengala ornamentada. Ainda vem aqui para contemplar? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. É aqui que tudo começou, sorriu ela. Gosto de lembrar como Deus transforma lágrimas em bênçãos. 50 anos, murmurou Ramsés. Às vezes parece uma eternidade, às vezes parece que foi ontem. Para mim, foi ontem, disse Miriam, segurando a mão dele. O coração não envelhece quando ama de verdade. Ágata, agora avó de muitos netos, se aproximou deles. O escriba real terminou de escrever a história de vocês, anunciou ela. Disse que será preservada para as futuras gerações. Que bom, disse Miriam. Quero que as pessoas saibam que Deus ainda escreve histórias de amor impossíveis. E que a escravidão do corpo nunca pode aprisionar a liberdade da alma, acrescentou Ramsés. Naquela noite, quando se preparavam para dormir,
Ramsés fez uma pergunta que há décadas queria fazer. Miriam, você alguma vez se arrependeu? De ter deixado sua vida simples de pescadora para se tornar rainha de um império? Nunca, respondeu ela sem hesitar. Porque entendi que Deus não nos chama para vidas simples ou complicadas. Ele nos chama para vidas com propósito. E meu propósito sempre foi amar você e servir ao povo que Ele colocou sob nosso cuidado. E se pudesse voltar no tempo? Mudaria alguma coisa? Apenas uma, sorriu ela. O quê? Teria dito em Eu te amo e mais cedo. Eles riram juntos, como dois jovens apaixonados, provando que algumas histórias de amor são eternas. O legado final. A história de Miriam e Ramsés II foi preservada nos anais da história como o reinado do amor. Suas reformas sociais e religiosas influenciaram civilizações por séculos. A abolição da escravidão no Egito se espalhou para outras nações. A tolerância religiosa que estabeleceram se tornou modelo para futuros governantes. Mas mais que isso, provaram que quando Deus escreve uma história de amor, Ele usa os instrumentos mais improváveis, uma escrava e um faraó, uma traição e uma salvação, lágrimas de dor e lágrimas de alegria, para mostrar que o amor verdadeiro pode mover não apenas montanhas, mas impérios inteiros. E até hoje, nas noites estreladas do Egito, conta-se a lenda da escrava que conquistou o coração do homem mais poderoso do mundo, não com beleza ou riqueza, mas com pureza, fé e um amor que transcendeu todas as barreiras humanas. Fim. E aí, essa história épica tocou seu coração? Miriam e Ramsés provaram que Deus pode transformar nossas maiores traições nas maiores coroações e que o amor verdadeiro quebra até as barreiras de impérios, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho épico de transformação e amor que mudou a história, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias reais que mostram o poder transformador de Deus. Se ainda não é inscrito no canal Amor Cristão, inscreve-se agora e ativa o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé nos planos impossíveis de Deus. Conta nos comentários, você acredita que Deus pode usar nossas piores traições para nos coroar? Já viveu uma transformação que parecia impossível? E compartilhe esse vídeo com quem precisa acreditar que escravidões podem se tornar realezas. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus transforme sua vida de formas épicas e te coroe com bênçãos maiores que qualquer império. Até a próxima!